Como já dizia o grande compositor, cantor e poeta Gilberto Gil, anda com fé eu vou, pois a fé não costuma falhar. Para muitos, esse conselho tem sido o principal nesses últimos dias, pois a fé sempre é a estrela que nos guia. Congadas, carnaval, festivais, folias de reis, cultura social e projetos sociais. Ai, que saudade de poder aglomerar para fazer o bem. E é com muito carinho que eu recebo hoje uma das pessoas que é responsável por um dos maiores projetos culturais da cidade de Uberlândia. É um patrimônio tombado e reconhecido, né, na nossa cidade, Moçambique Estrela Guia. Estou aqui junto com a Yara Aparecida. Seja muito bem-vinda, Yara. Obrigado por aceitar o nosso convite. Se apresente, fale um pouquinho de você para a gente. Deixa a gente te conhecer um pouquinho, Yara. Nossa, muito obrigada. Muito feliz por essa acolhida aí. Lembrando Gilberto Gil, né? Um ícone para nós da cultura, que foi uma das pessoas que implantou aí os pontos de culturas no Brasil. Então, uma acolhida maravilhosa. Muito obrigada. Então, eu me chamo Yara Aparecida, sou conhecida como Yarinha, Madrinha Yara, Yara do São Jorge, Yara do Preto, Yara do Congado, Yara do Estrela Guia, mãe de 3 filhos, avó de 6 netos, 50 anos, sou formada como assistente social, mas eu tenho outras formações, de formação de projetos culturais, gestão de projetos há 18 anos. Tenho ainda minha mãe, que tem o apelido de Preta, meu pai, Senhor Negrinho, tenho 3 irmãos e sou casada com Malaquias, o Preto. Tudo preto, né? Tudo pretinho. E é isso, eu sou uma pessoa muito simples, quem me conhece sabe, muito simples, muito humilde, sou muito religiosa. Para mim é sagrado acordar nas primeiras meia hora ou 1 hora, toda vida eu sempre tiro para fazer uma oração e falar com Deus, ouvir alguma coisa. E eu sou, assim, essa pessoa simples mesmo e não tem medo, assim, de nada, não. De algumas coisas, não. Yara, para você, como que tem sido esses últimos meses? Como que você tem lidado? Na verdade, eu sempre ouço a palavra, nossa, a gente vai ter que se reinventar, né? A gente vai ter que se reinventar. E a gente que mora em bairros periféricos, a gente que está acostumado a trabalhar com comunidade, essa questão da pandemia assustou pela questão das mortes, né, que vem acontecendo na nossa cidade, no Brasil, no mundo. Mas em questão de comunidade, de um ajudar o outro, um compartilhar essa partilha, esse coletivo, a gente, enquanto comunidade, a gente está acostumado com isso, né? As associações de moradores, associações femininas, os movimentos todo, né, de movimento negro. Então, a gente está acostumado a lidar com esse momento e, assim, a única diferença é a questão da morte. Mas de lidar, assim, de estar sempre ajudando as pessoas, a gente continuou fazendo isso e continua fazendo. E é isso, sim. Rolou uma reflexãozinha aí, Yara, porque normalmente quando a gente se encontra em um momento de fragilidade e esse coronavírus, ele nos apresentou para nós, seres humanos, a fragilidade humana, às vezes gera uma reflexão, né, na vida, de como lidar, daquilo que você pode melhorar, daquilo que você pode fazer diferente. Isso aconteceu? Rolou alguma reflexãozinha com você mesma? Você
descobriu em você algumas qualidades, alguns defeitos, algo que tinha para melhorar? Você se descobriu nesse momento? Eu me descobri, mas por um lado, eu achei válido a questão de que as pessoas se valorizavam demais, né? As pessoas se achavam demais. Hoje em dia, nós estamos, não estou falando no sentido de ter ou não ter o dinheiro, por exemplo, mas hoje a gente está num nível de igualdade, de igualitário, na questão se é rico, se é pobre ou não, se pegou coronavírus, né, e se você também, às vezes, tem uma pressão alta, né, uma diabetes, então não é o dinheiro que vai te salvar, não, você vai morrer mesmo, né, se você não ficar em casa, se você não se cuidar, então isso independente da situação financeira. Então, nesse sentido, houve a reflexão. Agora, o que eu me descobri, assim, foi a questão das plantas, que eu amo planta demais, demais, demais. Então, um dia eu senti que eu precisava trazer um monte de planta aqui para casa. Aqui não tem terra, que eu sofro muito, que eu sou da terra, eu gosto muito. E aí aqui não tem terra, então eu sofria muito com isso. E agora a gente já tem umas plantinhas, até publiquei aí que eu ganhei umas plantas, já ganhei mais. E aí nessa questão aí eu estou e fiquei muito feliz nesse sentido aí, muito mesmo. Tá aproveitando esse momento aí para trazer um pouquinho de verde para o espaço cimentado? Porque eu sou uma pessoa muito da natureza. Quando uma época que eu fui fazer um curso em Teresópolis, antes da inundação, quando eu subia a serra e descia a serra, eu chorava, e agradecendo a Deus por ter visão para ver uma coisa tão linda daquela. Então eu sou muito natureza. Eu sou de conversar com as estrelas, de conversar com as plantas, de conversar com os bichos, com os passarinhos. Adoro, sou apaixonada por borboleta. Então, assim, eu sou muito, muito, muito esclerosada com natureza. De acreditar mesmo em natureza. Acreditar mesmo, assim. O que mais te incomodou, Yara, quando falou, ó, vai ter que todo mundo ficar em casa? Não vai sair ninguém. O que mais te incomodou quando você recebeu essa notícia? Aqui eu tenho um lema, assim, né? Os filhos casou, eu não aceito devolução. Não tem volta. Então, o que me assustou, assim, foi deles ficar, né, mais vezes aqui, a gente muito junto. E eles, assim, homem, como é que é só homem? É filhos, homens, marido. Então, a questão da desorganização, assim, eu fiquei meio pé, assim, e pus vários recadinhos na casa, assim, sabe? Vários. E por todo lado, assim. Então, eu fiquei muito, assim, a questão de ficar junto pela desorganização. Eu sou muito organizadinha. Eu tenho até apelido na família de perfeitinha, assim, sabe? Eu não sou de jeito nenhum, mas eles falam que eu sou. Você é muito certinha, você tem... mas eu não sou, é porque às vezes é o costume mesmo de ficar muito sozinha, e aí quando você vê rodeada de muita gente, aí você fica meio apavorada, assim, dentro de casa. E não deu nem saudade, no caso, ao invés de... porque você mora com o Malaquias, certo? Você e o Malaquias, e os meninos são casados, cada um nas suas respectivas casas. Esses encontros aí, desencontro, nesse processo de organização da casa, como isso que você falou, você às vezes parou para pensar, falou, nossa, eu estou exigindo demais, eu preciso ser menos exigente, ou não? Você acha, não, tem que ser organizado mesmo e é isso? Não, eu me acho muito exigente
Eu me acho muito, assim, de pegar no pé. Aí teve um momento que eu mesmo me corrigi. Às vezes eu chorava, às vezes eu pedia desculpa para eles. Eu falava, nossa, eu tô tão chata, né? Eu tô precisando viajar para dar paz para vocês, né? Sim, mas acontecia isso mesmo, porque a gente que é muito certo, assim, é muito difícil a convivência. E eu sempre falo, às vezes as pessoas me acham muito boazinha, mas eu sou brava. Então, assim, aí tem hora que você tem que, né, também dar uma parada, assim, porque o outro está na mesma situação que você, né? Então, é como eu sempre falo que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, eu dei uma parada assim, pedi desculpa, pedi perdão, chorei. E aquela coisa, eu sou chorana, viu, Fanny? Nossa, demais. Os ensaios do Moçambique Estrela Guia, eles acontecem, a concentração acontece na sua casa? É na casa de vocês? Sim, sim, acontece aqui, né? E mesmo quando não tinha ensaio, aqui as panelas são enormes, tudo é grande aqui, né? Porque os meninos gostam muito de vir para cá. E mesmo quando eu não estava viajando, eles faziam aqui a casa deles, eu também não importo com isso. E aí eles não acostumaram ainda com o centro cultural. Aqui já teve época de ter barraca, de ter 15, 20 barracas, essas barraquinhas de acampar, eles já colocaram aqui na varanda e fica aqui. Eu falo, vai embora para casa de vocês, vai embora. A mãe de vocês está com saudade de vocês. Não, eles já ficaram assim. Eu acho que nesse sentido eu sofri muito no início da pandemia, porque eu era muito apegada a eles, sabe? E principalmente as crianças, os jovens, mesmo eu viajando. Como eu ia e voltava, e às vezes no final de semana a gente estava sempre junto, e nos ensaios principalmente, isso aí doeu muito, e dói, assim, que já seria a época dos ensaios agora, né? Deu Então, saudade da casa cheia? ah, deu, porque assim, sabe o que é o ruim, Fanny? Eu não tenho com quem brigar. Os 3 filhos e o marido é muito pouco. Então, tá faltando gente aqui para eu conversar. E os meninos adoram conversar comigo. Eu amo conversar com eles adoram conversar comigo. Eles conversam todo tipo de conversa que você possa imaginar, você não tem ideia, sabe? Que bom. Então, assim, a gente tem muita liberdade, graças a Deus, graças a Deus. Que bom, isso é muito bom, muito importante. E Paulo Vinícius, a madrinha tá com saudade de você também, eu vi aí, Paulo Vinícius escreveu. Ó. Sim, sim. Yara, qual que é a lembrança que você tem do antes desses últimos 4, quase 5 meses? Uma melhor lembrança que você tem aí, que seja na sua casa, seja de uma viagem. Eu sei que você já viajou por vários lugares. Então, assim, qual que é a lembrança que está registrado aí na sua mente? A última lembrança boa, você fala, nossa, olha, eu me lembro quando eu podia fazer isso e agora eu não posso fazer. Foi quando eu fui escolhida para representar Uberlândia para 8 países lá em São Paulo. Eu sofri uns dias antes, mas aí depois eu vi o quanto eu era querida. Aqui o telefone não para, gente. O quanto eu era querida, porque para eu participar, quando eu fui aprovada para participar desse concurso lá em São Paulo, eu precisava colocar o nosso projeto nas 3 línguas, português, inglês e espanhol. E eu não sabia nada de inglês e nem espanhol, né, para apresentar o projeto. E aí, como eu sou muito rápida no pensamento, ajudar. E aí eu coloquei no Facebook, sabe? Eu coloquei no Facebook, gente, eu fui aprovada num projeto e preciso que vocês me ajudem a escrever esse projeto em inglês e espanhol. Fanny, mas apareceu gente assim, ó,
que eu nunca conhecia, e as pessoas se oferecendo, e gráfica ajudando. E aí eu tive assim um aperto no coração, porque a menina que transcreveu para o espanhol e falava em espanhol era a Emily, que era uma das minhas bandeirinhas, e eu procurando, assim, sabe? Então, eu fiquei muito, muito feliz com essa descoberta. E aí eu fui para São Paulo e eu levei o Lucas comigo. Até então, mas o Lucas nunca tinha ficado tanto tempo juntos. E eu fiquei 9 dias em São Paulo, porque aí o Lucas resolveu ir para lá também fazer um curso de aperfeiçoamento de cabeleireiro. Então a gente ficou 9 dias juntos. Nós fomos no Museu Negro, nós fomos no teatro, nós fomos assistir o show da Elza Soares, nós fomos muitas vezes no teatro, sabe? Aquela coisa mais linda, aquele povo chique, bonito, que povo bonito. E assim, essa viagem ficou marcada assim na minha memória, e de ter, e sim, se Deus me der a oportunidade de viajar mais vezes com meus filhos, sabe? Assim, com a minha família toda unida. Assim. Qual foi a viagem? Desculpa, pode concluir, pode falar. Não, essa que ficou marcada, assim, pra mim. Certo. E assim, para você, qual que foi o estado, o lugar, a região que você mais curtiu dessas viagens que você já fez? Natal, né? Natal, Fortaleza, tantos lugares maravilhosos, deslumbrados, assim, ó. Natal, Fortaleza, Maceió. Mas, assim, um dos que eu mais amei foi Maceió, porque Maceió foi quando eu praticamente, mas o Preto fez uma segunda lua de mel. Maceió foi lindo demais, foi lindo. Se Deus quiser, eu ainda vou voltar em Maceió. Eu amei Maceió, assim. A forma com que eles tratam as pessoas. Para você ter uma ideia, em qualquer lugar, na calçada, no quarteirão, em qualquer lugar tem internet para as pessoas, internet livre. Maceió é uma cidade muito avançada, sabe? Legal. E assim, o tratamento, a forma com que eles nos trataram a gente. A gente chegou num restaurante chiquérrimo. Inclusive, a gente encontrou até o Alexandre, né, que faleceu há pouco tempo aí do balé de rua, lá até escrevi isso. A gente estava num restaurante muito chique, mas muito chique mesmo. E as pessoas trataram a gente muito bem, sabe? Assim, isso ficou marcado, porque não é todos os lugares que você, enquanto negro, porque acha que você não tem dinheiro para pagar aquilo, você não é bem tratado, porque a gente já foi maltratado, destratado em alguns lugares, em alguns restaurantes, sabe? Então, lá não, lá a gente foi muito bem tratado em Maceió. É uma cidade que eu pretendo voltar. Bacana, eu nunca fui. Fiquei curioso agora, hein? Você vai amar e aí você vai lá mergulhar, viu? Depois você me conta. Não, pode deixar. Vou programar aí um pacote de viagem aí assim que passar tudo isso para poder estar visitando Maceió. Yara, o seu objeto favorito? Como que foi você chegar nesse seu objeto? Isso te fez refletir, pensar no seu cotidiano para chegar nesse objeto ou já foi direto? Não é isso e ponto. Não, esse meu objeto já me fez ficar até internada. E aí, por falta dele. Mas antes desse objeto, eu quero deixar claro que é muito difícil você escolher um objeto preferido. Porque eu tenho o tambor, que é minha paixão, por causa do congado, por causa de percussão, que eu amo percussão. Então, assim, eu tenho paixão pelo tambor, porque refere-se também à nossa ancestralidade, né? A comunicação, a energia, tudo. O outro objeto que também eu sou muito ligado, porque eu trabalho parte com ele. É o computador, né? Porque minha profissão é o computador.
E o meu terceiro objeto, sem ser o preferido, o favorito, é o meu bastão, que foi da minha avó, da minha mãe, e que tem um significado muito grande para mim. Eu me sinto fortalecida quando eu tô com o meu bastão, sabe? O pessoal fala assim, nossa, quando a madrinha Yara coloca o bastão para trás, sai da frente. Ali eu sinto toda a energia da minha vozinha, sabe? Dos meus ancestrais. Então, eu tenho paixão, assim, é muito difícil, igual eu te falei, é muito difícil escolher um favorito. Mas eu tenho muitos objetos favoritos. Eu já te falei que eu ia te dar trabalho para você adivinhar meu objeto favorito hoje. E sabe o que é bom, Yara? Quando você faz a pergunta para a pessoa, né, qual que é o seu objeto favorito? Ou qual que é o objeto que você mais utiliza, tem utilizado? Isso faz com que as pessoas parem para pensar na sua rotina. Faz com que elas parem para pensar no seu cotidiano, porque por mais que estamos reclusos, mas a correria não para. A correria interna, a correria psicológica, a correria da vida. A vida continua seguindo. Nós estamos reclusos, mas a vida não parou. Então, é um momento que realmente você fala, nossa, o que é que eu tenho valorizado mais? O que eu tenho dado mais importância? O que eu tenho dado menos importância? Faz aquele check-up, né, para olhar, né, e ver. Fala, nossa, o que será que é o meu objeto favorito, ou o instrumento, ou aquilo que eu mais tenho utilizado? Então, assim, é gerar essa reflexão, né, que eu idealizei esses bate-papos justamente para nós pararmos e pensarmos, né, como que está a nossa rotina, né, como que está o nosso dia a dia. Mas meu objeto favorito também, vou te dar uma brechinha. Dá uma dica, dá uma dica. É também minha ferramenta de trabalho. Computador, eu vou chutar um mouse aqui, mas... um mouse, um teclado. Meu objeto favorito. A garrafinha de café também é um dos objetos também usados. Carrego por tudo quanto é lugar. Me dá mais uma dica. Ninguém aí, gente, vai acertar. Nossa. Estamos com 7 pessoas aí nos assistindo. Alguém aí? Alguém? Malaquias. Todo mundo está aí também. Malaquias está aí também. Eu acho que ele não vai errar não, hein? A Laísa tá aí. A Laísa, minha filhada. Lá, as meninas lá de Machado, Silvianópolis, daquelas bandas pra lá. Ó, pendrive. Um pendrive, será, Yara? Não. Mais alguém aí, gente? Quer arriscar um palpite? Alguém? Dá mais uma dica aí, Yara, pra nós. Tem mais uma dica aí? Quando eu não estou no computador, eu estou trabalhando nele. Ah, não, ficou fácil demais. O celular. Eu ia chutar um tablet. Eu ia falar um tablet. Eu falei, não, mas eu vou no celular. Poxa, porque assim, eu fiquei internada mesmo por causa do meu celular. Tudo que vocês me perguntarem de endereço, telefone, contato, as pessoas sempre me procuram. E aí a Alessi Brandão veio em Uberlândia. E eu fui convidada a fazer a produção da Alessi em Uberlândia. E na sexta-feira, o evento acho que era no sábado, se não me engano. Na sexta-feira, meu telefone deu pau. Estava tudo no meu celular, porque meu e-mail eu trabalhava no celular, e aí, a prefeitura já tinha fechado, e aí eu perdi tudo, os telefones deles, que hora que ia chegar o voo. E aí o telefone simplesmente não quis funcionar, não quis ligar, não quis nada. E eu não tinha salvo, só que eu aprendi muito. Eu não tinha salvo nada assim. Tava no celular. Aí minha pressão subiu, ela foi 26. Não. Aí eu fui para o UAI,
Enquanto eu fiquei lá tomando medicamento, o Preto viu meu sofrimento, foi numa loja aqui no meu bairro, Eletrosom, e falou para eles: pelo amor de Deus, eu vou tirar minha esposa lá da UAI, não fecha a loja porque a gente precisa de um celular. Aí ele conseguiu me tirar de lá e eu cheguei na loja, já tinha fechado. Aí eles qual celular que você quer? Aí ele, não, o que funciona aí, gente? Passa o cartão aí, entrega esse celular para minha esposa melhorar, que eu não quero ver minha esposa morta de jeito nenhum por causa de um celular. Aí ele comprou o celular para mim, e na hora mesmo eu nem falei obrigado nem nada, ele foi pagando lá e eu fui ativando tudo, as coisas do celular. E aí eu vim tomando remédio, acabando de tomar soro, tudo em casa, e voltei a trabalhar, e a Leci ia chegar no outro dia, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, tinha um café com o pessoal do movimento negro, sabe? Então, assim, foi muito sofrimento. Aí, a partir daí, eu aprendi a lição e guardo tudo no Google Drive. Eu guardo em 2, 3 lugares, em e-mails, num monte de lugar, assim. Porque é máquina, né? Então, a gente perde tudo. Mas eu não vivo sem celular porque eu trabalho no celular. Não é questão de ficar no celular, conversando fiado, batendo papinho, que eu nem tenho tempo de bater papinho em celular. Eu trabalho no celular mesmo, literalmente. Eu tenho aproximadamente 400 mensagens por dia. Nossa! É. É um trabalhão mesmo, hein? É porque eu trabalhava pelo estado e atendia 16 municípios da região. Além de fazer supervisão, né? Fazer supervisão em prefeituras. Então, além de trabalhar fazendo projetos, cuidando dos projetos daqui, da Congada, viajar fazendo palestras, eu ainda viajava para esses 16 municípios ainda. Ia, voltava de carro, ou de avião, de alguma forma, assim. E ainda continua sendo, é o que desde antes, né, da pandemia. E agora? Até hoje, agora mais que nunca, mais né? Porque que nunca. eu acho assim, que é complicada a questão do celular pelo seguinte, porque eu tô acostumada a atender o telefone, pronto, ou digitar projeto, fazer projeto, enviar projeto, essas coisas. Mas a questão de live, isso foi uma novidade, uma coisa que eu demorei 15 dias para aprender e chorar, né? Chorar. Quem quase que resolve a gente chorar, né? Mas é bom que desabafa. Melhor você chorar do que descontar em alguém, né? Justamente. Aí todo mundo começou a me ajudar. Vamos entrar no Meet, vamos entrar no Zoom, nós temos que trabalhar, temos que continuar trabalhando. Aí os músicos, porque eu presto serviço para algumas empresas, Sesc, alguns músicos. E aí tem que aprender, tem que reinventar, é o que eu sempre falo, tem que reinventar, né? E hoje acaba que o aparelho telefônico realmente poucos utilizam para ligação, né? Mensagens, ali você já resolve, se você precisa fazer uma arte, se você precisa editar um vídeo. Eu trabalho muito com edição de vídeos, inclusive eu estou fazendo um projeto que entra toda segunda-feira no meu canal, que chama Papo de Férias. Eu tenho gravado e editado ele todo pelo meu telefone. É um desafio que eu coloquei para mim. Eu vou tentar fazer um projeto, né? Serão 5 vídeos, né? Estamos indo para o quarto. Não, vou fazer um projeto que eu posso utilizar somente o telefone, né, para ver como que vai sair, né, a qualidade do áudio, visual e tudo mais. Então, assim, tem sido de muito aprendizado, né? Então, além de editar vídeos, de fazer imagens, você também salva fotos. Então, assim, realmente tem uma grande utilidade, mas a gente tem que ter esse cuidado mesmo aí de estar salvando os arquivos em outro ambiente, para justamente, né, num momento como esse, né, a gente não se perder e não perder
o conteúdo que está tudo ali, às vezes fotos, agenda também, né? Porque eu acho que a agenda é é uma das coisas mais importantes no telefone, no meu ponto de vista. Mas olha para você ver que coisa bem legal, Fanny. A minha mãe, ela tem 75 anos e o meu pai 79. Aí a gente deu um celular para eles. A minha mãe não sabe nem ler nem escrever, mas ela sabe mandar áudio, sabe? Então, lindo. E ela já está nos grupos, e ela conversa, e fala o nome dela, aquela coisa. Meu pai sabe já ligar de vídeo, chamada de vídeo, e isso assim também foi legal, sabe? E é legal, porque como eles são do grupo de risco por causa da idade, eles ligam, né? Então, eles usam a ferramenta que é o telefone, né? Então, nesse sentido, é bom e ajuda mesmo, assim, também. Muito bom, Yara, muito bom. Esse é o seu objeto, eu acredito que é o objeto de muitas outras pessoas também. Né? Eu, particularmente, eu tenho utilizado bastante meu telefone, tanto para trabalho particular, tanto para trabalhos para fora. Então, realmente, aí também é um dos meus objetos favoritos aí, o telefone. E eu faço muitos projetos sociais, né, Fanny? Então, o telefone o celular é uma forma rápida de você enviar. Às vezes a pessoa está com alguma dúvida de projeto, e aí, né, você tem a rapidez ali, a facilidade de estar enviando. Legal. Certo. Yara, agora vamos aqui para um bate-bola, onde eu faço algumas perguntas, não faço perguntas, falo algumas frases, e aí você vai, né, de uma maneira sucinta, remeter o que te lembra, né, o que te traz à memória, beleza? Beleza. Movimento negro. Foi um dos lugares que eu me encontrei. É um movimento que eu faço parte e me encontrei. Que, na verdade, eu comecei como uma líder comunitária, né? Que é da Associação de Moradores. Depois eu passei a conhecer o movimento negro. Moçambique Estrela Guia. Ai, Moçambique Estrela Guia é minha vida, né? Como Congado também, os dois são minha vida, assim. Se eu pudesse fazer tudo que eu faço para o Moçambique Estrela Guia, para todos os grupos de Congado do Brasil, eu nem falo de Uberlândia, do Brasil, pelas pessoas que vieram antes da gente, pelos idosos que estão ali e pelas crianças que vai levar o futuro do Congado, eu faria, se eu tivesse o poder. Então, o Moçambique Estrela Guia, que é exemplo aí no Brasil e no mundo de projeto social no meio da Congada, para nós é um orgulho muito grande, nossa. Prêmio Grande Otelo. Esse é o que eu coloco primeiro no meu currículo, né? Olha aquilo aqui, ó. Eu vi olha o homem aqui. Esse é o primeiro que eu coloco no meu currículo, assim, quando alguém me pede. E a gente fica triste de ver o nosso teatro, que leva o nome Grande Otelo, né? Sem nenhuma perspectiva de funcionar, de construção, de nada, assim, né? E ninguém tocar no assunto, não tem interesse de ninguém, né? Então, a gente fica triste, assim. Aproveitando, não sei que esse momento aí eu pergunto se você vai falando, mas só pegando essa deixa do teatro que você está falando, para mim, certo? Esse é meu pensamento, minha visão. Existe um descaso muito grande com a cultura na cidade de Uberlândia, ao que diz respeito a essa gestão. Nessa gestão se fechou dois teatros. O primeiro foi o Grande Otelo, há muitos anos atrás, e agora o Teatro Rondon Pacheco. Então, hoje nós temos um único espaço de teatro, né, assim,
Claro que nós temos as escolas de cursos livres, como Pontapé, a Trupe de Truões, mas eu falo financiado pelo município, no caso, que é o Teatro Municipal. Então, assim, eu vejo um descaso, porque passa ano, entra ano, ninguém faz nada. Mas não é o momento de desabafar, de falar isso, mas eu precisei falar porque eu fico muito triste quando eu passo lá na porta também e vejo, né, a forma que está. Né? Hoje, Fânio, não só, eu não falo só a questão do município, né, de Uberlândia, mas o artista em si, ele não tem voz. Olha o que a gente está sofrendo aí agora com essa Lei Aldir Blanc, que eu fiz parte de todo o processo de luta. E agora, ontem, depois de quantos meses que um presidente que acha que está fazendo um favor para os artistas, né? foi publicar, né, toda a normalização desse auxílio. Uma classe que foi a primeira a parar, né, e será a última a retomar, e achar que um auxílio emergencial desse vai cobrir todas as despesas de um artista, ou de pagar um aluguel dele, aí ele vai R$600 para ele pagar um aluguel, ou para ele comer, né, e cuidar de um filho, por exemplo, de uma casa. Então, é muito triste você ter, na verdade, um governo, né, a nível até federal, com esse descaso com os artistas, né? Nesse sentido, os pontos de cultura têm um papel fundamental no Brasil, né? Sim. Porque nós nos unimos, não soltamos, e a gente está se mantendo, né? Se ajudando. E agora os pontos de cultura, inclusive, foi fundamental para a Lei Aldir Blanc, né? Todo esse movimento que a gente fez de mobilização, de pressão, de ir atrás dos deputados, todos os deputados votar, né? Parece que só um partido, o Novo, que não votou. Depois, no Senado também, todos votarem. Mas isso foi mérito de quem? Dos artistas. Não é dos deputados ou dos senadores que votou a lei, não. Foi a pressão e a união dos artistas, né? E agora é fazer valer, e principalmente que essa lei Aldir Blanc, ela chegue na ponta também. Porque não adianta, será que o pai de santo, lá de um terreiro, né, que é do fundo da casa dele, ele sabe da existência da Lei Aldir Blanc? Alguém foi lá ajudar, orientar o benzedor ou o circense que fica ali no sinaleiro ali? Entendeu? Então, é tudo uma mobilização maior. Tem que ter um interesse maior. E a sociedade civil, ela fez e faz e está fazendo um papel muito importante nesse momento, nesse sentido. Realmente, isso que você falou aí também é o mesmo, eu compartilho muito, muito mesmo, porque é inadmissível que os artistas ainda sejam vistos dessa forma, né, como estivesse fazendo favor, né, para as famílias que ajudam a movimentar, a entreter uma sociedade, ajuda a criar costumes, a criar formas, a criar desejos, sonhos. Então, assim, você vê tratado dessa forma que é tratado num país como o Brasil. Né? Então, é muito triste mesmo. Yara, partindo para nossas considerações finais, eu gostaria muito que você compartilhasse uma reflexão com a gente. Né? Aquilo que tem te feito pensar nesses últimos dias. Aquilo que tem te inspirado nesses últimos dias. Gostaria que você compartilhasse com a gente. Eu tenho duas reflexões. Uma é que de Leci Brandão, que ultimamente eu tenho conversado muito com ela me inspira muito, até por ela já ser uma deputada, já uma senhora, né? Então ela me inspira muito. Então tem uma fala da Leci Brandão, quando ela foi candidatar para deputada estadual.
nossa, mas na idade da senhora, a senhora é cantora, como a senhora é conceituada, aceita um convite desse? Aí ela falou, eu sou uma mulher forte, se aceitasse o desafio, que ia dar certo, porque tinha mais uma missão a cumprir aqui na Terra. Além de artistas e tudo que ela ajudava, então tinha mais uma coisa para fazer, em um lugar de fala diferente. Então é assim que eu me sinto. E também tem uma outra reflexão, que é de Michelle Obama. Ainda há muitas causas pelas quais vale a pena se sacrificar. E muita história para ser escrita. Michelle Obama. Então eu acredito nessas duas reflexões, eu estava lendo um pouquinho hoje sobre isso, porque as duas fazem o mesmo sentido de quando eu fui aceitar um novo desafio que eu vou enfrentar agora. Então foi pensando nessas duas mulheres e eu sou muito religiosa, como eu falei, mas há 15 dias eu tenho colocado meus joelhos no chão e lido muito o livro de Jó para ter paciência e o livro de Esther para fazer política e ter sabedoria de fala. É isso. E você tá, além dessas reflexões, esses textos que você traz de pessoas que são super conceituadas, super conhecidas e consideradas no ambiente nacional e internacional, e os livros também que você tem lido, eu acredito que você está muito bem instruída e vai encontrar aí a serenidade que você precisa para esse desafio. Tem minha torcida, tá? Tomara aí, Deus, que se conclua aquilo que está dentro do seu coração. Né? Tem a minha torcida, porque eu acredito que precisamos sim de pessoas com seu perfil, com a sua personalidade, representando a gente dentro do legislativo da nossa cidade. E quero te agradecer muito, obrigado, tá? Por aceitar o convite desse bate-papo maravilhoso, foi muito bom conversar e conhecer um pouco mais, né, de você. Obrigada. A gente sempre se via, se conhecia, se falava um pouco rápido, mas a gente ainda não tinha tido esse papo gostoso, né? Eu como a gente está tendo. Né, Fanny? Eu falo isso todo dia em áudio, porque eu não posso falar, para não causar aí, né, problemas partidários. Mas eu sou muito sua fã em todos os sentidos, por você ser esse jovem inteligente, por você essa pessoa que está sempre pensando no outro, por você dar oportunidade para o outro, por você estar onde você está, o trabalho que você faz e sempre está puxando o outro para junto de você, dando oportunidade para o outro também. Então você não ficou ali no seu mundinho, você podia ficar muito bem no seu mundinho, porque você trabalha numa empresa conceituada, você poderia ficar ali no seu mundinho, cuidar da sua família, ter seu carro bom, ter seu status. Não, você sempre preocupa em puxar o outro, como o momento que você está fazendo aqui, de dar uma oportunidade para as pessoas nos conhecerem melhor. Então eu é que agradeço a Deus por colocar pessoas como você em nossas vidas. Jara, obrigado pelas palavras. Você me deixou até um pouco emocionado aqui. Inclusive, eu quero até te agradecer. Uma mocinha, esse dia, uma estudante do ensino médio, ela entrou em contato comigo, a Luísa, se eu não me engano o nome dela. Ela tinha algumas questões que falavam sobre raça, sobre a questão racial mesmo. E aí você indicou ela entrou em contato comigo, e aí eu gravei um vídeo para ela, mandei para ela, e foi muito bacana. Eu agradeço a confiança, Yara, porque isso é confiar, né? E eu agradeço muito. Sempre que tiver alguém aí e eu puder contribuir, eu sou daqueles que se eu sei, se eu não sei, eu digo que não sei, ponto. E ponto. Mas pode continuar contando comigo aí, tá? No que precisar, indicar, eu acho que esse é o caminho. A gente dá o que tem, né? E eu gosto de compartilhar com as pessoas, e é o que a gente deixa, né? As lembranças boas é o que vai ficar. As boas lembranças e as más lembranças. Berto, né, Fanny? Seu pai, toda a sua família, né? Você tem sempre eles como exemplo, você nunca esquece de onde você veio.
Então, é isso que te faz ser o ser humano que você é, sabe? E é como minha situação também, que eu sempre falo. Primeiro eu converso com meu pai, mas a minha mãe, se eles aprovarem, Yara, você está com 50 anos, você ainda está escutando seu pai e sua mãe, eu poderia ter 100 e eles ter 150. Seria da mesma forma. A gente, quando tem berço, né? Antigamente as pessoas falavam a questão de berço era questão de dinheiro e tudo. Não, aqui eu estou falando de família. De família, quando você tem um carinho da família, quando você escuta a família, quando você é abençoado por uma família, porque às vezes a pessoa acha a questão, vou tomar benção, não, que isso é coisa da antiga. Você está recebendo uma bênção do seu pai e da sua mãe, que ainda está vivo, porque muita gente espera morrer para falar lá no caixão, benção, me desculpa, me perdoa. Não, se você tem a oportunidade de falar agora, enquanto eles estão vivos, né? Então a família é essencial e você tem essa base, essa estrutura. Por isso que você é assim, conheço seu pai há muitos anos, conheço a sua família, e isso é primordial da vida de um ser humano quando ela segue os passos da família. É isso, sim. É isso mesmo, é ser rico daquilo que o dinheiro não pode comprar, né, Yara? É verdade. Quero agradecer a todos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado pela presença, pela entrada de vocês aqui. Quero dizer que na próxima quarta nós teremos aí o Zilão, nosso convidado, né, o idealizador e criador da ONG Pró-Humanos, vai estar participando aqui com a gente, também compartilhando um pouquinho das suas histórias. E eu quero fechar esse nosso momento, Yara, com a seguinte frase. Frase que diz o seguinte: as pessoas mais felizes, elas não têm o melhor, mas elas fazem o melhor de tudo aquilo que elas têm. Que nós possamos ser gratos por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que enfrentamos, que encaramos, que conhecemos. Às vezes a gente acha que é pouco, às vezes a gente acha que não é nada, mas nós precisamos valorizar e fazer o melhor daquilo que temos em nossas mãos. Quero agradecer a presença. Yara, muito obrigado. Vocês todos que estão nos assistindo, muito obrigado. Agradeço a cada um de vocês. Beijo no coração de todos e até a próxima. Yara, até a próxima, gente. Tchau. Muito obrigado. Beijo. Tchau. Até mais, gente.